Sim, Excelência. Nós somos assistentes litisconsorciais, mas nós somos os agravantes. Então, nós interpusemos o agravo de instrumento como terceiro interessado, o desembargador Honório. Pois não. Você é advogado do terceiro interessado que está recorrendo. Que está recorrendo, exatamente. E pediu regularmente a sustentação oral. Isso, exato. Exato. Tá certo. Bem, eu acho que nessa circunstância não há dúvida, porque o terceiro interessado tem legitimidade recursal e o doutor Flávio Brito acredita que requeriu a sustentação oral no prazo legal ao segundo as normas regulacionais. Eu não vejo, portanto, um óbvio, mas acredito que o relator e o desembargador concordam também com esse entendimento. Não é isso, desembargador? Não, com relação a esse ponto, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu preciso entender, essa discussão é com relação à sustentação oral nos agravos. Porque nós temos admitido aqui sustentação oral em agravo de forma indiscriminada. E não me parece que é bem assim que o regimento versa sobre a hipótese de sustentação oral em sede de agravo. Mas vamos deixar isso para um estudo mais aprofundado na próxima sessão. Não, melhor. O desembargador também concorda dela? Meu voto está configurado no sistema e Não, desembargador, é só quanto à sustentação oral pelo advogado Flávio Brito, que é advogado do recorrente. Ele é advogado do recorrente, que é terceiro interessado na demanda. Terceiro interessado que eventualmente foi prejudicado pela decisão. Concorda, né, desembargador? Perfeito. Pois não. Doutor Flávio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Eu passo então vou passar a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência, em 15 minutos eu peço que, se for possível, não utilizar todo esse tempo, peço a Vossa Excelência mencione o seu nome completo, número de inscrição no AB, parte que é presente e local de onde está realizando a sua sustentação. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelências. Gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores, o desembargador relator Honório Gomes. E meu nome é Flávio André Alves Brito, OAB Pernambuco 53914. Estou aqui representando alguns candidatos que prestaram concurso público de Gravatá. Esses candidatos eles foram prejudicados pela decisão do juízo da primeira vara civil da comarca de Gravatá, que suspendeu o concurso público de forma indeterminada. E por causa disso, os agravantes, como prejudicados, interpuseram o agravo de instrumento e a decisão liminar ela foi negada pelo desembargador Honório Gomes e depois foi interposto o agravo interno. Então, como se discute uma tutela provisória, e também de uma grande importância, porque se está discutindo aqui o andamento do concurso público de Gravatá, onde foram inscritos 30 mil pessoas, são 30 mil famílias que aguardam essa decisão sobre esse concurso, acho pertinente também fazer esses esclarecimentos. O desembargador Honório Gomes conhece muito bem esse processo, porque existe uma ação civil pública que não trata sobre esse processo aqui é uma ação popular, mas inicialmente foi proposta uma ação civil pública do Ministério Público de Gravatá pedindo a suspensão das provas lá em dezembro do ano passado. Resumidamente, dizendo que havia uma anormalidade por causa da pandemia e da aglomeração e também por uma suposta vedação da Lei Complementar 173. O juízo da primeira vara, lá em dezembro, suspendeu o concurso e a banca organizadora, a ADMTEC, interpôs o agravo de instrumento, que é de relatoria do desembargador Honório. O desembargador Honório deferiu o efeito suspensivo a essa decisão do juiz e determinou a realização das provas. Inclusive, eu faço aqui um trecho do voto do desembargador dizendo que a medida adotada pela municipalidade deve ser vista com bons olhos, em especial por garantir o princípio republicano e a adequada investidura em cargo público. Essas são as palavras do relator. Pois bem, as provas foram realizadas, o Ministério Público ainda interpôs um agravo interno
E nesse agravo interno, desembargador Honório, o Ministério Público juntou uma decisão cautelar do Tribunal de Contas, dizendo o seguinte: olha, o Tribunal de Contas determinou a suspensão da realização do concurso, com base nos mesmos fundamentos que o Ministério Público estava discutindo ali, na ação civil pública. Vossa Excelência indeferiu o agravo interno e manteve a realização das provas. Só que, Excelência, parece não, é óbvio, que nem o Ministério Público, a Promotoria de Gravatá, nem o município, que é a atual gestão, porque a anterior gestão queria a realização do concurso, nem o Tribunal de Contas, nem o juiz de Gravatá quer a realização do concurso. É por isso que os agravantes, que são pessoas que fizeram concurso público, e houve uma mobilização de mais de 100 candidatos para que houvesse esse agravo contra essa decisão do juiz. Pois bem, houve uma ação popular proposta por um cidadão dizendo que o Tribunal de Contas tinha determinado a suspensão do concurso. O juiz, nessa ação popular, suspendeu novamente o concurso, depois de realizadas as provas. E aí, por isso que houve esse agravo de instrumento contra essa decisão do juízo de primeiro grau. Como o juiz disse, o juiz só disse o seguinte, Excelências: não, o Tribunal de Contas determinou cautelarmente a suspensão, então está suspenso. Quando vamos analisar o que foi decidido na medida cautelar, nós vemos que são os mesmos fundamentos da ação civil pública. Entretanto, o desembargador Honório, ao analisar o agravo de instrumento, o pedido de liminar, disse o seguinte: olha, existe um único fundamento que eu não analisei, que foi o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, todos os outros fundamentos eu já rechacei. Vedação da Lei Complementar 173 não tá tudo ok. As provas podem ser realizadas, tudo ok. O único fundamento seria o limite prudencial. E também que o município teria a discricionariedade de suspender o concurso. Interessante, Excelências, é que a gestão anterior manteve o concurso. Inclusive, na ação popular se manifestou para que o concurso prosseguisse. Só foi mudar de gestão, e aí, Excelências, é uma complicação. Eu que atuo com concurso público, seja nos municípios e estados, a gente tem uma dificuldade de concretizar esse princípio do concurso público, porque a cada gestão se tenta criar subterfúgios, estratégias para se manter o concurso público afastado. O último concurso de Gravatá remonta ao ano de 2008 e só foi realizado agora, em 2020, por ordem do Tribunal de Contas. O mesmo Tribunal de Contas que depois manda suspender o concurso. Fica a dúvida aqui se o Tribunal de Contas quer ou não que se realize o concurso. Pois bem, já indo direto para a decisão agravada. Desembargador Honório, no agravo interno, nós juntamos uma decisão cautelar que foi homologada pela primeira Câmara do Tribunal de Contas de Pernambuco. Essa decisão do relator Adriano Cisneiro, ele fala expressamente, isso está no voto que foi juntado no agravo interno e que foi homologado pela primeira Câmara. Diz que o município estava dentro do limite prudencial. Esse limite, ele não é analisado a cada segundo, a cada minuto. Ele é analisado quando foi criada a lei que criou os cargos para o concurso. Essa lei, Excelências, é a Lei 3.797 de 2019, muito antes da Lei Complementar 173, que criou os cargos para esse concurso. E lá, o conselheiro Adriano Cisneiro disse, não, lá, naquele momento, o município estava dentro do limite prudencial, exatamente com 49,24% da receita líquida corrente. Sabemos que o limite prudencial é de 51,30%. Então, naquele momento, o município podia realizar o concurso. Ora, Excelências, a boa doutrina orçamentária diz muito bem que o simples fato de ocorrer um concurso público, isso por si só não acarreta aumento de despesa. O concurso público é uma seleção de candidatos que devem ser contratados futuramente. Ato que implica aumento de despesa é ato de nomeação, é ato de posse. E isso aí é discricionário da administração. Quando for depois da homologação,
Isso vai ser analisado pela administração. O que nós queremos aqui, enquanto agravantes, é que o concurso prossiga. Por que nós queremos que prossiga? Por causa do interesse público, de concretização do concurso público e também para evitar o que nós juntamos, desembargador Honório, no agravo interno. O município autorizou processo seletivo de contratação temporária. É óbvio, porque esse concurso, se ficasse em suspenso de forma indeterminada, o município vai ter que contratar. E vai perpetuar isso por mais quantos anos, excelências? Por mais 13 anos? Sem concurso em Gravatá? Não é possível que a cada gestão que se mude, que crie-se essas estratégias para manter contratos temporários. E agora com o aval do Tribunal de Contas. O mesmo tribunal que deveria fiscalizar e determinar a realização de concurso público. Então, excelências, o segundo fundamento, e aí assim, já está rechaçado esse fundamento de que o município ultrapassou o limite. O segundo fundamento é dizendo o seguinte, aqui o município agiu em discricionariedade administrativa. Eu peço venha ao relator porque essa portaria que os agravantes juntaram nada mais é do que o cumprimento da ordem judicial. Não é princípio da autotutela. A portaria é clara. No seu introito, ela diz o seguinte: considerando a decisão da primeira vara civil de Gravatá na ação popular, o município suspende o concurso. Ora, isso não é exercício de discricionariedade. Sabemos que é regra basilar do direito administrativo que discricionariedade e autotutela independe de ordem judicial. Nesse caso, a portaria cumpre a ordem judicial. E cumpre a ordem judicial proferida pelo juiz da primeira vara, que é essa decisão que nós agravamos. Então, excelências, desembargador Honório, sobejou esses dois fundamentos, que foram os fundamentos que Vossa Excelência levantou para manter a suspensão do concurso. Nós entendemos que, por causa desses fatos, fica devidamente comprovada a regularidade desse concurso. O concurso pode prosseguir normalmente. Não há nenhuma vedação legal, nem na Lei Complementar 173, nem na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, essa indefinição desse concurso está acarretando um enorme prejuízo. Primeiro, de interesse público. O município está autorizando o processo seletivo e vai ficar por quanto tempo esse processo seletivo? Por anos, né? Nós já sabemos, por anos. E espero que a municipalidade, a população de Gravatá e dos outros municípios não aguarde mais 13 anos para que haja um novo concurso. E segundo, a portaria não é discricionariedade administrativa. Se a Câmara aqui entender que é discricionariedade, o que vai acontecer? Os agravantes vão ter que entrar com uma outra ação ordinária, impugnando os mesmos fundamentos. O desembargador Honório é o prevento, vai analisar os mesmos fundamentos e assim, excelências, parece um ciclo eterno e vicioso. O desembargador Honório já decidiu isso 2 vezes, que o concurso é regular. Por que esse concurso vai ficar suspenso por mais tempo? Com base nesses fundamentos, excelência, peço desculpas pela minha exasperação, mas é de um jovem advogado que atua defendendo aqui o Davi contra Golias. Porque o Davi aqui são candidatos de concurso público. Não foi a banca que recorreu. A banca poderia recorrer. Aqui são candidatos do concurso público que estão pedindo, batendo as portas do Poder Judiciário, para que haja a regularidade e a concretização do princípio do concurso público. Então, concluo pedindo ou a liminar de tutela recursal ou o efeito suspensivo da decisão de primeiro grau, para que haja o retorno do concurso público com as fases seguintes.